Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço sobre o mundo dos dados. Olá. Hoje o papo é sobre data lakes e como organizar aquele volume imenso de informação, né? Exatamente. Vamos focar nas técnicas de particionamento, que são chave para fazer todo rodar mais rápido. Isso. E vamos olhar para 3 tecnologias que estão dando o que falar: Apache Iceberg, Apache Hudi e Delta Lake. A gente se baseou em materiais técnicos bem detalhados para essa conversa. A missão aqui é simplificar um pouco essas ideias. Entender como eles otimizam as consultas e principalmente sacar o que o Apache Iceberg tem de tão diferente, né? Exatamente. Comparado com os outros. Perfeito. Então tá, vamos começar a desempacotar isso. Bora lá. Para começar, o básico do básico. O que é mesmo particionamento? Pensa assim, tipo, organizar arquivos gigantes em pastas menores. Isso, perfeito. Baseado em alguma característica, como data, região, sei lá. A ideia é acelerar a busca, você não precisa ler tudo. Funciona. Só que tinha um problema clássico, né? Se você quisesse mudar o jeito de organizar, o tal do esquema de particionamento, Aí complicava. tinha que reescrever a tabela inteira. Imagina o custo e o tempo para fazer isso com terabytes, petabytes de dados. Era quase inviável. Pois é, e é justamente aí que entra o Apache Iceberg, com uma coisa chamada Partition Evolution. Evolução de particionamento. Exato. Essa é uma das grandes sacadas. A ideia é poder alterar o esquema de particionamento sem precisar reescrever os dados antigos. Peraí, como assim? Os dados com a regra antiga e a nova convivem juntos? Isso não tem no Hudi ou Delta Lake, né? Não dessa forma tão integrada. O Iceberg consegue isso porque ele mantém metadados muito detalhados. Ah, metadados. O catálogo dele é mais esperto, então. Basicamente, ele rastreia qual esquema de particionamento foi usado para cada arquivo, individualmente. Então, mesmo que você mude a regra no meio do caminho, ele sabe como cada pedaço da tabela está organizado. Entendi. Ele não depende só da estrutura de pastas, como era antigamente. Exato. A estrutura de pastas vira só um detalhe de implementação, não a fonte da verdade sobre o particionamento. Isso dá uma flexibilidade enorme. Faz sentido. E resolve aquele problemão de ter que reescrever tudo. Mas tinha outro desafio comum que você mencionou, com datas, né? Ah, sim. Datas são um clássico. Imagina particionar vendas por mês. O jeito tradicional era, criar colunas extras na tabela. Tipo uma coluna ano, outra mês, outra dia. Além da coluna original do timestamp da venda. Isso. E o pior, os analistas precisavam lembrar de usar essas colunas extras nos filtros para a consulta ser rápida. Se filtrassem só pelo timestamp original, a consulta varria a tabela toda, mesmo particionada. Pouco intuitivo, né? Fácil de errar. Totalmente. E aqui que o Iceberg traz outra ideia bem legal. O Hidden Partitioning. Particionamento oculto. Oculto. Como assim? Em vez de criar e materializar essas colunas extras ano, mês, nos arquivos de dados, você define uma transformação lá nos metadados do Iceberg. Uma transformação? Tipo uma regra. Você diz algo como, olha, Iceberg, particione usando a coluna timestamp venda, mas aplique a transformação mês sobre ela. Ah, então a coluna mês-venda não existe fisicamente nos dados, só na definição do Iceberg. Exatamente. Fica oculto para os dados brutos e para o analista. E quais as vantagens disso na prática? Bom, primeiro, simplifica a vida de quem está ingerindo os dados, a engenharia de dados. Não precisa calcular e gravar essas colunas derivadas. Menos processamento na ingestão, imagino. Sim, e economiza espaço de armazenamento, porque essas colunas não estão lá fisicamente duplicando informação. E pro analista, qual a mágica? Pro analista é ótimo. Ele pode fazer a consulta do jeito mais natural, filtrando pela coluna de negócio original, tipo where timestamp venda between 2024-011 and 2024-0131. E o Iceberg? Por baixo dos panos, entende que isso corresponde ao particionamento de mês e só lê os arquivos de janeiro. Exatamente. O motor de consulta usa os metadados do Iceberg, vê a transformação definida e otimiza a consulta automaticamente, transparente para o usuário final. Nossa, isso parece muito mais elegante. E como fica a comparação com Hudi e Delta Lake nesse ponto? Eles têm algo parecido? Eles têm mecanismos que buscam objetivos similares, sim. O Hudi tem otimizações como Data Skipping, que ajuda a pular arquivos.
O Delta Lake tem as Generated Columns. Ah, colunas geradas, que o valor é calculado a partir de outras, né? Isso, mas pelo menos na versão open source do Delta, ainda estava em preview. E muitas vezes, na prática, essas abordagens ainda podem acabar exigindo a coluna extra fisicamente ou não tem essa mesma, digamos, ergonomia pro analista que o Hidden Partitioning do Iceberg oferece. Entendi. E o Iceberg já vem com várias dessas transformações prontas, né? Tipo, para mês, dia, hora. Sim, e também truncamento para pegar a primeira letra de um nome, por exemplo, ou bucket, que é tipo dividir por um hash, bem versátil. Então, juntando tudo, o Iceberg parece se destacar bastante pela flexibilidade da Partition Evolution, que te deixa mudar de ideia sobre como organizar os dados sem um custo absurdo. E pela simplicidade e eficiência do Hidden Partitioning. Que melhora a vida tanto de quem produz os dados quanto de quem consome. Parece um pacote bem interessante. Realmente. Não é só uma melhoria técnica, né? Parece que pode mudar um pouco a dinâmica de como se gerencia um Data Lake. Sem dúvida. E isso até levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Qual? Como será que essa flexibilidade toda do Iceberg, principalmente essa capacidade de evoluir o particionamento sem aquele custo inicial proibitivo, pode impactar o planejamento e a gestão de data lakes a longo prazo? Boa pergunta. Será que isso não incentiva talvez uma experimentação mais ágil? Tipo, testar diferentes estratégias de organização de dados, adaptar mais rápido às necessidades do negócio, sem aquele medo de ter escolhido a partição errada no começo? Faz sentido. Tira um peso grande da decisão inicial, né? Permite que a estrutura evolua mais organicamente. Pois é. Fica aí a reflexão para o pessoal que nos ouve. Excelente ponto para a gente fechar a nossa análise de hoje. Agradecemos muito a companhia de todos nessa exploração. É isso aí. Esperamos que essa discussão tenha sido útil e despertado a curiosidade. Adoraríamos saber o que mais vocês gostariam de ver por aqui. Deixem seus comentários, sugestões. Com certeza. Feedback é sempre bem-vindo. Até a próxima. Continuem explorando.